Glória a Deus, cumprimento a todos aí com a paz do Senhor, amém? Falar um pouco sobre a palavra de Deus, amém? Você acha que existe alma, espírito, né? Porque muitas aí, tem religiões que falam que você morreu, acabou, que não existe espírito, a pessoa não existe espírito nele mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Será que isso é verdade? Vamos ler na palavra de Deus o que a Bíblia diz a respeito disso, bem? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Lá diz assim, o apóstolo Paulo falou, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, nós temos um corpo físico, e temos um espírito, né? E o espírito do homem está ligado à sua própria alma. Eles não se separam, mas o espírito se separa do corpo. Certo? Quando nós morremos, vamos para a sepultura, o nosso espírito, ele sai do corpo. Agora, para onde vai esse corpo, esse espírito? O que acontece com ele? Certo? Nas escrituras, ela revela a existência assim, de cada... Todos nós temos um espírito e existe um destino para ele. Certo? Então, vamos ver aqui mais alguns versículos da Bíblia que fala a respeito disso, certo? A Bíblia nos dá um exemplo bem claro sobre isso. Em Deuteronômio 34, versículo 5, lá fala sobre Moisés. Moisés, ele subiu ao monte, ele não pôde entrar na terra prometida, mas ele viu de longe a terra prometida no monte. E ali ele morreu. Deuteronômio 34 fala sobre isso. A Bíblia diz que Moisés, ele foi sepultado pelo Senhor. O próprio Deus o restou. O próprio Senhor o restou. E ninguém sabe onde é que está o corpo dele, senão Deus. Então, Moisés, ele foi sepultado. E o corpo dele está escondido em algum lugar, lá no monte, e ninguém sabe onde é. Porque o próprio Deus o sepultou. Agora, o que aconteceu com o espírito dele? Se você for lá em Mateus 17, lá fala sobre o monte da transfiguração. Quando Jesus sobe para o monte com 3 dos seus discípulos, certo? Acho que foi 3. E ali, quando ele subiu ao monte, Jesus sua aparência foi transfigurada, foi transformada, né? Ali fala que apareceu Moisés e Elias, certo? Elias, o profeta, ele não morreu, ele foi transladado, ele foi tirado da terra. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo o tirou da terra e o levou para o céu. Agora Moisés foi sepultado. Bom, se não existe o Espírito, então o que Moisés está fazendo ali no Monte da Transfiguração? Quando Jesus sobe ao monte, e ali até mesmo os discípulos viram Moisés e Elias. Né? No entanto que eles queriam fazer uma tenda para cada um ali, para Jesus, para Moisés, para Elias. E naquele momento, houve uma neblina, uma nuvem, não sei, naquele momento que encobriu tudo, e uma voz falou, este é meu filho amado, a ele o ouve. Então, ali houve uma voz que falou que nós devemos ouvir a Jesus Cristo, e não a Moisés e Elias. Então Moisés aparece ali, seu espírito aparece e conversa com Jesus. Então existe sim o espírito, cada um tem o seu espírito, certo? A sua alma. Lá em Mateus 10, 28 fala assim, não temeis aquele que tem o poder de ferir o corpo, mas não tem o poder de ferir a alma. Temei antes aquele que tem o poder de lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então, há uma separação entre o corpo e a alma. No entanto que Deus, ele tem o poder de colocar no inferno tanto o corpo quanto a alma. O homem, ele pode tirar a minha vida, ferir o meu corpo, mas a minha alma, ele não tem o poder. Ele pode me tirar desta vida, matar, mas impedir de eu ser salvo, não, porque a minha alma não pertence a esse mundo físico, esse é um mundo espiritual. Então, o que vai acontecer quando uma pessoa morre? O seu espírito sai. E para onde vai? Para onde vão esses espíritos? O nosso espírito. Na verdade, lá em Apocalipse, quinto selo do livro de Apocalipse, são 5 selos, são 7 selos. No quinto, ali mostra de almas que foram mortas,
né, foram mortas durante a grande tribulação. As almas daquelas pessoas estavam ali e eles clamavam por justiça. E o Senhor falou com eles para eles aguardar um pouco de tempo até que se completasse os que haviam de ser mortos ainda. Então, as almas daqueles que morreram aqui na terra estavam debaixo do altar do Senhor, ali no quinto selo. Se você for em Lucas 16, 19, lá fala sobre a morte do rico e a morte de Lázaro. Lázaro, o mendigo, foi para o paraíso, não porque ele era mendigo, porque havia temor nele. Por mais que na pobreza que ele estava, ele temia Deus, né? E a Bíblia diz que ele foi para o paraíso e foi consolado ali naquele lugar, certo? Onde estava Abraão. E o rico, na sua soberba, falta de amor, em vez de acolher aquele mendigo, o que ele fez? Foi para o inferno. Naquele momento, a Bíblia diz que ele estava em tormenta, né? O corpo dele foi sepultado, mas a sua alma, o seu espírito estava no inferno, em tormenta. No entanto, que ele ainda viu de longe Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Ele, né, ali vê ali a separação do corpo para a alma, para o espírito, né? Então, nós vemos aqui que existe sim corpo, alma e espírito. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lá diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então existe sim corpo, alma e espírito. O nosso corpo vai para a sepultura quando morremos. O nosso espírito, conectado à alma, né, vai para o paraíso. Vai ter um encontro ali com aqueles que morreram em Cristo. Agora, aqueles que não morreram em Cristo, certo? Aqueles que morreram sem a verdade, serão lançados no inferno. O seu espírito está lá aguardando, em lugar de tormenta, até o dia da ressurreição dos mortos. No dia que Jesus voltar para o juízo final, Apocalipse capítulo 20, ali fala que deu mar os mortos que nele havia, todos foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, aquele corpo, né, que estava na sepultura vai sair dali, e a sua alma sai do inferno para ter um encontro com o corpo ali, para a ressurreição, e ter o julgamento dele, certo? Para que ele possa ser julgado e condenado por ter vivido a sua vida, vivendo nas suas próprias vaidades, desejos e prazeres, para ser condenado no lago de fogo. Saiu do inferno para ir para o lago de fogo. Apocalipse 21, 8 diz: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então existe sim corpo, alma e espírito, certo? Então, muitos dizem que não existe. O próprio testemunho de Jeová, adventista, fala que morreu, você está no pó, acabou. Mentira, conversa fiada. No entanto, que o próprio Moisés foi sepultado, ninguém sabe onde está o corpo dele, certo? E lá no capítulo 17 do livro de Mateus, ele aparece, né, um espírito ali para Jesus Cristo. E ali mostra a existência, sim, que nós temos um espírito, certo? E ele não morre, ele está guardado no paraíso ou no inferno, para o grande dia da ressurreição, no último dia. Certo? Então essa é a verdade, tá? Essa é a verdade que a Bíblia nos mostra, né? O próprio Jesus falou que não devemos temer aquele que nos mata fisicamente, mas não tem poder de matar a alma, de destruir a nossa alma, o nosso espírito, mas devemos temer aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então há uma separação entre um e outro, né? Por aí você vê. Então tome muito cuidado que você está ouvindo por aí, porque o Senhor voltará. O próprio apóstolo Paulo falou assim em Filipenses 1:21, morrer era lucro. Por que ele falou isso? Morrer é lucro. Porque ele preferia morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Se é morrer ou se é viver. Porque ele queria morrer para ter encontro com o Senhor após a morte. Beleza, filho? Fique com Deus aí, que Deus te abençoe. Já tentei, já não precisa não. Isso mesmo que eu tô fazendo. Não? Não. Vê se tá certo ou não tá. Sei não dizer.
entendeu? Se tava certo. O negócio balança demais, velho. Pode apertar o parafuso, ó. Ó, o jogo é só balançar. Pode apertar isso todo o usa uma caixa, não, isso aí não tava certo não. Tava na chave rodando em cima aí não.